José Afrânio Vilela, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Elton Leme, do Tribunal de Justiça do Paraná, e Teodoro Santos, do Tribunal de Justiça do Ceará. 4 ótimos nomes. 4 nomes de respeito, em especial do desembargador Carlos Adamec, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Foi excluído da lista o nome do desembargador cuja notícia me fez perder o meu emprego. Eu posso me queixar de muita coisa, mas eu acho que um bem eu fiz ao Brasil. Esse desembargador, eu não vou mais mencionar o nome dele, porque eu falei o nome dele demais ontem, e agora nós chegamos ao ponto crítico dessa minha primeira transmissão em Tremas nos Us. Os Tremas nos Us. Esse desembargador, ele foi limado. E ainda bem. Eu vou dizer uma coisa aqui, senhores. Eu não conheço esse desembargador de quem eu citei uma decisão polêmica no meu último programa Linha de Frente ontem. Gente, isso é sério. Eu fico emocionado quando eu falo meu último Linha de Frente. Eu não o conheço, não sei como ele é pessoalmente. Eu não sei se ele é um bom pai de família, eu não sei se ele faz trabalhos beneficentes, eu não sei se ele é uma pessoa solidária, eu não sei se ele é um homem de fé, se ele é uma pessoa... Eu de maneira alguma, eu jamais poderia ofendê-lo. E ofender alguém é injustiçar alguém na sua honra. E honra, qual é o significado de honra? Honra é sinônimo de imagem. Honra é sinônimo de reflexo. Honra quer dizer aquilo que todos veem sobre nós, é aquela imagem que nós projetamos na sociedade, é o julgamento que o outro tem de mim. Falar em honra é falar em imagem social, é falar em reputação, é falar em qualificação social. Falar em honra é falar em julgamento. Falar em honra é falar em aparência. Portanto, eu jamais poderia manchar a honra de uma pessoa que eu não conheço porque eu não a conheço. Aliás, senhores, eu sequer sabia que existia até a data de ontem. Ontem, 22 de agosto de 2023. Até a data de ontem, eu
Nunca tinha ouvido falar no nome desse desembargador, que, graças à repercussão do meu trabalho, não está mais na lista para ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Então eu não poderia falar mal da honra dele, porque eu não conheço, não sei quem é, não sei se tem família, se tem filho, se é um bom pai, se é um bom filho, não sei. Tanto é que eu não ataquei a honra dele. Não ataquei. O que eu fiz então, Pavinato? Para te mandar embora, você fez algo de muito errado. E eu explico aqui o mandar embora também. Vou explicar na sequência. Porque não é assim, o Pavinato foi demitido. O Pavinato não foi demitido. O Pavinato vai explicar o que aconteceu com ele. Olha, eu falando de mim na terceira pessoa, né? Estou meio psicopata já. Bom, eu li uma notícia que estava na Folha de São Paulo, uma notícia que estava no jornal O Estado de São Paulo, ou seja, uma notícia, um fato. E não só que estava na Folha, não só que estava no Estado de São Paulo, mas que estava registrada nos autos de um processo brasileiro. O Pavinato ficou revoltado com um fato. E não com a honra de uma pessoa que ele conhece. Não conhece, aliás. E que fato é esse? Em 2011, esse desembargador, que graças a Deus, não corre... Mafê, você dá um soco mais 10 livros. Que graças a Deus, não vai mais ser ministro do Superior Tribunal de Justiça. Em 2011, ele decidiu um caso. Que caso é esse? Vocês sabem que no Brasil, meus senhores, existe o crime de estupro. O que é o estupro? Estupro é o sexo sem consentimento, o ato libidinoso sem consentimento. E o estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável é sexo com criança. E não adianta falar, ai, mas a criança consentiu. Criança não pode consentir. É uma lição básica do direito civil brasileiro. Até os 16 anos de idade. Até os 16 anos de idade, todo brasileiro é considerado absolutamente incapaz. O Código Civil Brasileiro. O Código Civil Brasileiro. E essa era a lei vigente em 2011, quando este desembargador, que colocou um pedófilo na rua, esta era a lei vigente no Brasil, quando este desembargador colocou um pedófilo na rua. A lei brasileira dizia o seguinte: todo brasileiro de até 15 anos é absolutamente incapaz. De 16 a 17 relativamente, e só é absolutamente capaz a partir dos 18. Então, todo brasileiro, e essa era a lei vigente no Brasil. Essa é a lei vigente no Brasil, aliás, senhores. Querem saber? Querem saber? Desde 1917, há 100 anos. Ou vai dizer que um desembargador não sabia disso? Há 100 anos, praticamente, há 90 de 17 para cá, para 2011, há 93 anos. Há 93 anos, no Brasil, uma pessoa de 13 anos é considerada absolutamente incapaz. Então não vem falar como ele falou. Ele tentou ainda se justificar na decisão dele, foi o que me revoltou. Na época dos fatos, cara pálida, uma criança de 13 anos é absolutamente incapaz. Desde 1917. E o caso aconteceu nos anos 2000. Então não me venha falar que na época dos fatos, que isso é conversa para boi dormir. Então, na época dos fatos, meu senhor,
Uma criança de 13 anos, ela é absolutamente incapaz. E o que quer dizer isso, senhores? Absolutamente incapaz. Não se pode dizer que ela consente com alguma coisa. Uma pessoa de 13 anos não pode assinar um contrato. Por quê? Porque ela não tem todos os filtros éticos formados no seu sistema neuronal. Uma criança precisa ser assistida, protegida. Uma criança não tem todos os recursos cerebrais para tomar uma decisão. E é por isso que ela é absolutamente incapaz. E é por isso que dizer, a criança consentiu, é uma balela, é uma mentira cruel, é uma mentira desumana. Porque criança não pode consentir. O consentimento, senhores, e eu sei muito bem disso, porque tenho um mestrado e um doutorado em questões psiquiátricas voltadas para a aplicação do direito, só se pode falar em consentimento quando existe autonomia da vontade. Então não adianta falar criança consentiu, criança não consente. Criança não decide. Se não quer isso, muda o direito. Vamos ser um país de pedófilos. Então, senhores jornalistas, porque os jornalistas da esquerda, frisaram muito bem. Os jornalistas da direita frisaram a minha frase. Prefiro perder o contrato a perder a decência. Já os jornalistas de esquerda preferiram fixar. Ele chamou o juiz de vagabundo e tarado. Idiotas, porque eu não usei vagabundo e tarado na mesma frase. E usaram entre aspas. E aspas a gente só usa para fazer uma situação fidedigna à fala. Então são imbecis, analfabetos. E um jornalista analfabeto é um perigo para a sociedade. Bom, aí estavam me pedindo o seguinte. Faltavam 4 minutos para acabar o programa. 4 minutos. E eu comecei a receber no ponto, né, a mensagem. Olha, o diretor de jornalismo, ele pediu para você se retratar do desembargador. Eu falei, não, eu não tenho do que me retratar. Eu só me retrato do que eu fiz errado, não teve nada de errado. Não, mas o Rodolfo falou do desembargador. Não, o Rodolfo chamou o estuprador de vagabundo, não foi. Eu presto atenção. Eu presto atenção nas coisas. Eu presto atenção nas coisas. Não, é para você se retratar, não vou. Aí começou várias, insistentemente, para você se retratar, se retratar, se retratar. No meu contrato, eu tenho, como apresentador, eu tinha, aliás, que agora não sou mais, isso me dói muito, eu tinha autonomia editorial. E, claro, a responsabilidade do que eu falo é minha. Se eu não falei nada de errado, nós vamos, senhores, portanto, notar que eu tenho autonomia editorial, estava no meu contrato. Eu falei, eu não vou me retratar de algo que eu não estava errado, ponto 1. De algo que eu não fiz, ponto 2. E terceiro, mesmo que eu tivesse dito palavras de baixo calão contra o desembargador, coisa que eu não fiz porque eu não o conheço, eu só detonei a decisão que ele tomou. E, com graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e uma livre docência em curso, eu acho que eu tenho mérito e critério acadêmico para detonar uma decisão judicial. Então eu não ia me retratar de algo que não merece retratação. Mas a insistência foi tanta e o desrespeito ao profissional foi tamanho que eu acabei cometendo o equívoco. Eu não devia ter dito isso no ar, né? A direção está me pedindo e eu não vou me retratar. Porque eu deveria pensar em pessoas que eu respeito muito.
Quem você respeita muito, Pavinato? Tutinha. É um cara que eu tenho um respeito inimaginável. Vocês não imaginam o que esse cara é genial. Porque se ele não acreditasse em mim, vocês sequer me conheceriam. Então eu devia ter pensado nele antes de ter falado o que eu falei. Porque pode acontecer qualquer coisa. Eu posso estar triste, eu posso estar bravo com o diretor, que é um funcionário dele. Mas eu não devia ter dito do jeito que eu disse. Porque eu tenho um respeito fenomenal por esse cara. Eu devia ter pensado na minha diretora Mariana, no meu diretor Carlos Aros, que são as pessoas que, se vocês conhecem o Pavinato, é porque eles acreditaram em mim. Mas eu usei, eu fiquei revoltado, errado, disse o que disse, falei o que falei, e quando terminou o programa, eu me levantei, peguei o meu crachá, fui até a sala do diretor em questão e ia entregar o meu crachá, falar: muito obrigado por esse tempo em trabalho, mas nós terminamos aqui, porque eu jamais vou me retratar de algo que não está errado.